A saída está na política, né? Está na democracia, mas não dá para negar os fatos, né? O Congresso realmente e só não vê quem não quer, né? Eles trabalham por eles, para eles, praticamente o tempo todo, né? A gente não está vendo, como disse aí o coach, a gente está vivenciando incêndios espalhados por todo o país, problemas que são muitos de segurança pública, tantos outros, né? E a gente fica gastando tempo com essas discussões que só interessam a eles próprios. Professor Walter, é constitucional a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela está ali justamente para zelar pela Constituição. Que papel é esse que os nossos deputados estão fazendo nesse momento em Brasília? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Curtio, Tales. Olha, nós não podemos nos iludir. Atenção, nós tivemos uma lei de anistia que contemplou torturadores da ditadura militar. Brilhante Ustra entrou de cambulhada. Então, não vamos nos iludir, porque até o Supremo Tribunal Federal, quando foi chamado a decidir sobre a lei da anistia, contemplou os torturadores, disse que a eles também se aplicava. E por que eu estou falando isso? Por uma razão. Porque a anistia, é, ela não foca em pessoas, mas em fatos. E ela é abrangente, é uma generalidade. A característica é a generalidade. Por isso, se aprovarem uma anistia, o Bolsonaro está dentro. Está dentro. Não adianta fazer esse falso rótulo de que, olha, só os condenados pelo 8 de janeiro. A propósito, basta se ver nesse projeto o seu artigo, segundo, se não me engano, um dos seus artigos, que abrange caminhoneiros, bloqueadores de estradas e tem lá e outros. Percebe que é algo aberto dentro da generalidade. Isso é um ponto que exige atenção. O segundo ponto, não vamos nos iludir também, é constitucional a anistia. Quer dizer, fazer, nós não queremos, evidentemente, mas é um recurso. Mas vejam, a lei tem sanção. O presidente da República anistia o Congresso, vai Ô, transformar, coach, poderá transformar desculpa, isso em lei. professor, só uma dúvida, desculpe, fiquei na dúvida. Nessas circunstâncias, nessas condições, o projeto também é constitucional? A gente sabe que a anistia é uma possibilidade, né? Mas nessas Sim, circunstâncias, sim, ela é constitucional? sim, sim, é constitucional, infelizmente, mas é constitucional. Não adianta. Veja bem, a anistia nasce em 1550. Nasce com aquela indulgência da igreja, vai para a indulgência a príncipes, ou seja, dos soberanos. É sempre assim, sempre foi assim. Não adianta a gente querer agora. Eu falo isso com todo o coração. Quem é que quer anistia? Eu não quero, por exemplo. O Porto não quer, o Thales não quer. Mas veja, é constitucional. A anistia existe exatamente para quê? Para é uma renúncia do Estado em punir, é passar borracha. Ela tem efeito retroativo, quer dizer, vai pegar o pessoal de 8 de janeiro, os golpistas, vai pegar caminhoneiro, vai pegar o comandante da PM e por aí vai. Da PM não, da Polícia Rodoviária Federal. E por aí vai. É um instituto que exige o quê? Exige um Congresso sério. E nós temos um Congresso sério? Temos. Então, nós vamos esperar o quê? Não vamos tentar uma jogada para dizer que não cabe anistia e tal. Sim, anistia cabe sempre. É uma renúncia, é um prêmio em que o Estado renuncia o direito de punir. Professor, só uma Professor, pergunta, só colocar professor. uma questão que é a questão para o leitor, para o nosso público entender. Está sendo votado na CCJ exatamente isso que o professor está falando. Está sendo votado a constitucionalidade do projeto. Ou seja, é provável, pode ser
que seja aprovado, porque, afinal de contas, é constitucional. Agora, aí ele vem para o plenário, e no plenário vai ser votado se os deputados querem ou não a anistia. E aí é outros 500, é outra coisa. Não é mais a constitucionalidade, é se os deputados querem ou não a anistia. Então, o fato de ser aprovado na CCJ vai deixar a gente chateado, tudo bem, é um passo a mais no projeto, etc., mas é meio que inevitável, a não ser que se consiga obstruir lá. Por quê? Porque não é inconstitucional. Essa é a verdade. Professor, só uma perguntinha, o problema professor. todo, Coach, o problema todo que eu vejo e que eu gostaria de mencionar é o seguinte: a anistia é uma lei, esse é um projeto de lei. Se for Exato. aprovado, atenção, se for aprovado, já saindo da Comissão de Constituição e etc., se for aprovado, vai para a sanção presidencial. Vai caber ao Lula o quê? Vai para o Senado primeiro? Sim, não. Eu estou dizendo ela concluída, ela virada lei e mandada, ela tem a fase. A anistia é do Congresso Nacional. Transformado, aprovado esse projeto em lei, vai para a sanção presidencial. Um ponto importante. Não está como PEC, não. Não é PEC, não. Vai para a sanção. Não é PEC. Projeto de lei. Por isso é que vai a sanção presidencial. Agora, outro ponto importante, Thales, em cima daquilo que você falou e bem colocou, é o seguinte: é a generalidade, ela é geral a anistia. Cabe excepcionar? Por exemplo, não caberá se estiver envolvido o presidente da República. Cabe excepcionar? Sim, cabe. Não está aí. Não estão tirando ninguém. Isso significa está sendo mantida a generalidade. Então, volta ao Supremo Tribunal Federal, aquele triste momento, triste episódio da lei da anistia que contemplou torturadores, em que o relator e o Supremo entendeu, por maioria, o quê? Que a anistia, todo mundo, você lembra, Couto, é ampla, geral e irrestrita. Pois é. Isso é uma pergunta. Esse processo não terminou ainda, né? Está em andamento. Alguns já foram condenados, foram julgados e tal. Agora, os mentores mesmo, os principais culpados e responsáveis, não foram sequer denunciados ainda, né? É possível você votar uma anistia antes que esse processo seja concluído? Sim, é plenamente possível. Se fala, por isso, em doutrina, em anistia própria e imprópria. Própria, quando já existe condenação; imprópria, quando só existe inquéritos e processos. Ainda não uma sentença definitiva. Então, cabe sim. Professor, eu queria perguntar também se isso vai parar no Supremo, né? Porque, enfim, há toda uma discussão. Sim, pode parar no Supremo Tribunal Federal, como Diego. Eu recordei a chamada lei de anistia ao tempo da ditadura militar, tá? Que foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque se entendeu que toda aquela legislação contrariava o quê? A Constituição. E aí, aquilo que o Tales colocou logo no começo, contrariava o quê? O princípio, a garantia protetiva de direitos humanos. Lembra disso, Tales? Quando se discutiu a anistia da ditadura, então foi para o Supremo exatamente por isso, por alegação de violação constitucional. E o Supremo fez aquele papelão, ou seja, deu anistia para torturador. Uma outra pergunta. Se passar na Câmara, e é possível que passe, né? É bem possível que passe. Maioria, né? Maioria bolsonarista lá, né? Mas dificilmente passa no Senado, que lá é diferente. Mas digamos que passe também no Senado e seja sancionado pelo presidente. O vetado. O Supremo pode derrubar isso. E aí como é que fica? E o Supremo pode derrubar se entender que
é inconstitucional. Mas agora, como entender assim? Porque na justiça pesa muito aquilo que a gente chama de precedente. Qual é o precedente? Nós temos que olhar. O precedente é o último exame sobre constitucionalidade, que é a chamada lei de anistia do tempo da ditadura militar. A gente vai ter que monitorar. Agora, Ô, Thales, como é que está o clima para o Senado? Porque a gente fala que no Senado pode ser diferente, mas tem toda uma questão também. Eles têm, me parece, eu ouvi uma apuração de colegas de Brasília, que parece que muitos atrelam essa votação à reeleição para aqueles que vão ser candidatos ao Senado em 2026, né? Que muitos que não votarem a favor desse projeto podem ficar de fora de uma possível reeleição. No Senado, você acha que realmente não passa ou existe a possibilidade de passar no Senado? a correlação de forças no Senado é mais favorável ao governo do que aqui na Câmara. Apesar disso, eu não sei se um projeto de anistia, eu sofro muito em discordar mesmo que seja um pouquinho do Couto. E nesse caso eu discordo um pouquinho, porque eu acho que não é mais provável que passe na Câmara do que não passe, não do que do Senado, mas mais provável do que não passe. Eu acho que é mais provável que não passe no plenário. Acho que o plenário, o governo tem maioria. Se o governo trabalhar direito, ele se articula e consegue maioria juntando o centrão. Então, eu acho que é provável que passe na CCJ, é mais provável que passe do que não passe, mas no plenário é mais provável, eu acho, que não passe do que passe. Agora, de qualquer maneira, e eu concordo com o Couto, se passar aqui na Câmara, vai chegar no Senado, vai ter mais dificuldade no Senado. Só que tudo isso depende muito do ambiente. O que ocorreu, por exemplo, no impeachment da Dilma? No impeachment da Dilma, a Câmara estava convulsionada, graças ao Eduardo Cunha. Estava convulsionada. Mas havia a esperança de que o Senado segurasse. No entanto, não segurou. Não teve como. E olha que lá era o presidente do Senado, era o Renan Calheiros, que era meio a favor da Dilma. E não conseguiu segurar. Beleza. Professor Walter Maiorov, diga lá para a gente concluir. Diego, eu posso, em cima disso que o Thales colocou, o Thales, o Couto são analistas políticos, têm as suas fontes. Eu aqui, que sou um mero operador do direito, as minhas fontes estão na rádio corredor dos tribunais, tá? No ambiente judiciário, o que eu escuto. Hoje, por exemplo, o ambiente judiciário foi marcado por uma declaração do Pablo Marçal, onde ele se intitula, atenção, jurista. Jurista. Temos um novo jurista sem livro publicado, mas ele se autoproclama jurista. Agora, o segundo assunto, e esse aqui está na nossa conversa de hoje, é o seguinte, o Thales e Couto, que tem as informações, e o Thales está lá, né? Ô Thales, o que no ambiente judiciário se está falando é que quando for para o Senado, atenção, quando for para o Senado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma troca. Cabeça de Alexandre de Moraes preservada e Bolsonaro volta pela anistia. Tem alguma procedência a isso, Thales? Sinceramente, acho que não. Acho que não há essa conversa, não proliferou ainda. Na verdade, hoje não prospera a ideia de impeachment do Alexandre de Moraes aqui no Senado. Não está com força isso no Senado. Na verdade, há um temor muito grande de que, se você começar a ter impeachment de ministro supremo,
a força aqui fique desbalanceado os poderes. E aí qualquer ministro supremo que resolva punir um senador vai sofrer impeachment. Então, há um certo conversa, que... Hã? A conversa é no sentido de salvar o Moraes e salvar o Bolsonaro. Ou seja, não tem impeachment, mas tem a aprovação da lei de anistia a favorecer o Bolsonaro. Essa é a conversa dos meios judiciários. Por enquanto é uma conversa, né? Um boato, portanto não há uma informação sobre isso. Se tiver, a gente volta a falar. Quem quer salvar o Bolsonaro? Quem quer salvar o Bolsonaro? É o PL. PL, uma parcela do PP, é a turma do Bolsonaro, que não é essa turma toda no Senado. Então, é uma troca com um grupo que não está com essa força toda, é um grupo minoritário, e que não tem força hoje para caçar, para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa é a situação. É uma troca que você vai estar trocando as pessoas fortes, trocando com os fracos, entregando... Então, não cabe, eu acho. Ainda não está nesse pé. Tem um outro detalhe que eu me lembrei agora, tem um interesse próprio dos parlamentares também, dos deputados, porque muitos deles, ou vários deles, devem ser denunciados junto com o Bolsonaro quando terminar esse processo do 8 de janeiro. Então, eles também querem anistia para eles mesmos, né? Porque é certo que alguns serão denunciados. São do PL, são os bolsonaristas do PL, era a turma do golpe. Agora, tem uma outra questão que aí é mais razoável do que o professor Walter está colocando, que é o seguinte: em 2026 vai ter eleição para o Senado. E o Bolsonaro tem um grande plano de se fortalecer no Senado em 2026, em eleger pelo menos um senador em cada estado. Se ele fizer isso, se ele conseguir, em 2026, fazer a bancada que ele quer, aí o Alexandre de Moraes corre risco, de fato. E aí é possível que se faça algum tipo de negociação. Mas se o Bolsonaro conseguir fazer maioria bolsonarista em 2026, no Senado. Mas aí a gente está trabalhando muito do si, né? Vamos trabalhar com os fatos que são estes apresentados até aqui, neste momento. Professor, quer complementar que a gente tem que seguir com a pauta aqui? Diga lá. Não, isso que eu vou dizer é muito importante, tá? Nós estamos pensando aí, exercitando aí, no sentido de que, olha, anistia, então, uma renúncia do Estado com relação às penas. O Estado renuncia. Você não vai cair da cadeira, Couto, se segura aí, tá? Dentro da anistia está a extinção da pena, sim, da pena de multa. Pena de multa. E as penas de multas impostas foram pesadíssimas. Com a anistia acaba a multa também. Era isso.